Olá, geração com palavra, família com palavra. Essa semana a gente está aí celebrando o Dia das Mães e eu fico pensando várias coisas para falar sobre ser mãe. E na verdade a gente sabe o que é ser mãe, porque todos nós temos mãe ou muitas já somos mãe. Então nós sabemos o que é ser mãe. Então hoje eu queria falar com vocês sobre outra coisa em relação à nossa maternidade. Quem tem influenciado o seu filho? Quem é a maior influência sobre a vida dos seus filhos? Quando eu era jovem, adolescente, criança, meu Deus, eu não tinha noção de internet e rede social. Fui conhecer celular, de ver eu tinha 17 anos, eu lembro que eu namorava. E eu fui ter celular faz uns 16 anos que eu tenho celular. Então, a gente tinha pouca influência, pouco contato com rede social, por causa que a internet não era algo tão acessível. Mas hoje a internet, as redes sociais estão dentro da nossa casa, estão dentro da nossa família, estão envolvidos, né? Nós, família, nós mães, pais, filhos, nós estamos envolvidos com as redes sociais. E aí a pergunta é: quem tem influenciado os seus filhos? Mãe, nós temos uma palavra muito clara sobre isso. A Bíblia fala que sou eu e que é você, mãe e pai, que precisamos influenciar nossos filhos. Mas hoje, qual é a voz que o teu filho mais ouve? Qual é a voz que ele com certeza segue? Segue no jeito às vezes de falar. Já viu que às vezes nossos filhos começam a falar umas coisas e falam: da onde você tá falando isso? Ah, é porque um youtuber fala assim. É porque tem um blogueiro que fala assim. Porque eles estão seguindo outras pessoas muito mais do que a nós. E isso é, infelizmente, muito triste. Por que eu quero perguntar para você, mãe, por que nós, pais, por que tem muitos pais, muitas mães que estão perdendo a capacidade de influenciar seus filhos? E a palavra de Deus nos responde por quê. Hoje os nossos filhos se vestem, falam, pensam, têm ideais que às vezes não são cristãos, porque nós não estamos fazendo o nosso papel de influencer. Porque não estamos influenciando os nossos filhos. E aí eles seguem outras pessoas. Já viu isso, né? No Instagram, nas redes sociais, a gente escuta muito essa palavra. Eu tô seguindo fulano, Nossa, tantas pessoas seguem fulano. E ok, é assim, a rede social é assim, é uma delícia. Eu curto rede, tô nas redes aí, né? E caí na rede, né? E só que a pergunta é, né? O seu filho segue você também? Você é o primeiro que o teu filho segue. Quando você fala, a tua voz tem peso na mente, tem peso no coração dos seus filhos. Quando você ministra algo através da sua atitude. Porque falação, de verdade, os filhos estão de saco cheio de falação de pai e de mãe. Então, quando você ministra os teus filhos com as suas atitudes, com o seu jeito, com o seu estilo de vida, isso faz teu filho te seguir. Ele olha para você e fala: nossa, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pai. Olha como ela é correta nisso, olha como ela brilha nisso, olha como meu pai brilha nisso. É assim que o teu filho te olha a ponto de desejar te seguir? É assim? Porque é assim que eles estão seguindo outras pessoas e sendo influenciado por outras pessoas. A questão é que nós, pais, estamos esquecendo, nós, mães, estamos esquecendo que tudo isso tem uma consequência tanto na vida dos nossos filhos quanto nas nossas vidas. E aí eu quero ler com você um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que aqui para mim está a resposta de por que os nossos filhos, ou a maioria, ou muitos dos filhos, né, não vou colocar ali todos assim, não, mas por que muitos filhos, estão deixando de seguir seus pais, não são influenciados pelos seus pais. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4, ouça, ó Israel, ouça mães, ouça, pais, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos,
Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e de suas casas e de seus portões. Para mim, aqui está a resposta de por que muitos pais não influenciam mais seus filhos. Primeiro, no capítulo 4, no versículo 4, ele fala: ouça, Israel, ouça, o Senhor é o único Deus. Para muitas mães, mesmo mães e pais crentes evangélicos, Deus não é o único Senhor. O trabalho tem sido Senhor. As redes sociais têm sido Senhor. A busca por fama, por reconhecimento tem sido Senhor. E aí, porque o Senhor não é o único Senhor, os filhos não conseguem ser influenciados pelos pais. Então, para mim, começa aí. Por que muitos pais não influenciam mais a vida dos seus filhos? Porque Deus não é o único Senhor da vida desses pais. Os pais têm colocado outras coisas, outras circunstâncias, outras prioridades no lugar de Deus. E quando eu digo no lugar de Deus, é no lugar de Deus mesmo. Vai na igreja por pura obrigação, pura religiosidade. Sai da igreja e já sai pecando, já sai com mau testemunho. Ouve a palavra e não retém a palavra. E aí como vai influenciar seu filho? Na casa, sabe, pais, os nossos filhos precisam ver a gente orando, precisam ver a gente entrar no nosso quarto, sabe, ir lá e orar, ver, não importa a idade do teu filho, não queira mandar teu filho orar, não queira mandar o teu filho ser crente, se você não dá testemunho de cristão, se você não tem Deus como teu único Deus. E depois ele continua falando assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Muitos pais não são influenciadores na vida dos seus filhos porque não amam a Deus com força, com força, com força, com coração. Amam a Deus de falação, e de falação o mundo e o inferno tá cheio. Nós precisamos de mães e de pais que amam ao Senhor com força, com força. Amar o Senhor com força é pegar essa palavra e tornar ela viva na tua vida, pai e mãe. Isso é amar o Senhor com força. Lá em Jó, a palavra de Deus diz em Jó, no capítulo 28, a palavra pergunta de Deus fala assim: aonde está a sabedoria? E cadê o entendimento? Aí Jó responde assim: a sabedoria está no temer a Deus. E o entendimento na busca disso. Tem muitos pais e mães que não temem mais ao Senhor. Estão vivendo uma vida esquecendo das consequências das suas atitudes e das suas escolhas. Homens, pais que esquecem que quando morrer, tá na Bíblia, os homens vão prestar conta da sua esposa e dos seus filhos para Deus. Porque não temem a Deus, então não amam ao Senhor com toda a força, a ponto de quando, sabe, amados, quando a gente teme ao Senhor, a gente lê a palavra e aquilo que está na palavra vai queimar no nosso coração e é isso que a gente vai querer viver, é isso que a gente vai querer falar. O mundo tá cheio de gente pregando. Você entra nas redes sociais, o que mais tem hoje é pregação e culto online. Mas quantos estão vivendo a palavra, amando a Deus com toda a força, amando a Deus com todo o coração? Então muitos pais não são mais influenciadores, porque Deus não é o único na vida deles, porque eles não amam a Deus com força. Depois ele fala assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Pai, mãe, essa palavra tem que estar no teu coração. Para ela estar no teu coração, você tem que passar tempo com ela. Muito tempo com ela. Muito tempo com ela. E aí você não influencia porque você não tem substância. Porque você não é atraente. Jesus, por onde ele passava, ele atraía as pessoas. Como é que eu e você somos seguidores de Jesus e não estamos atraindo nem os nossos filhos? Pode uma coisa dessa? Jesus não tinha Facebook, Instagram, mas ele tinha muitos seguidores, porque onde ele passava, seja por curiosidade ou por qualquer outra pessoa, mas as pessoas o seguiam. E eu e você, que somos seguidoras de Jesus, temos atraído os nossos filhos porque essa palavra está guardada no nosso coração? Quarto, né? Então, primeiro é porque o Senhor é o único Deus. Quinto, porque nós não influenciamos, porque talvez nós não amamos o Senhor com força, com coração. Terceiro, porque não guardamos essa palavra no nosso coração. E quarto, ele fala assim, ó, ensine seus filhos com persistência.
É todo dia. É todo dia. Ensine seus filhos com persistência. Converse com eles sobre a palavra. Oh, meu Deus, pais! Conversem com seus filhos sobre a palavra. E ele fala assim: ministre a palavra quando você estiver sentado em casa, ministre a palavra quando você estiver andando pelo caminho, quando você deitar, quando você levantar. Mas o que que anda na nossa mão, o que que anda na nossa boca quando nós estamos na mesa, quando nós estamos andando, quando nós estamos sentando, quando nós estamos levantando? Celular. Tem homem, tem mulher que chega em casa e quer descansar. Filho, você vai descansar quando a tua casa estiver em ordem. Tem homem que chega em casa e vai para frente da televisão ou para frente do celular e esquece que é autoridade sobre a sua casa, que é responsável para chegar em casa e dar uma vistoria para ver como que tá o coração da esposa, para ver como tá o coração dos filhos, para ver como que tá o andamento da casa. Homens, essa é a responsabilidade sua. Eu quero descansar, faz sua obrigação. Tem pai, tem mãe que quer ter autoridade sobre os filhos quando não tem responsabilidade sobre eles. A autoridade é igual a responsabilidade. A Bíblia fala assim, ó, ensine com persistência seus filhos. E como é que você ensina? Deus é lindo, lindo. Ele não só fala ensina. Ele ensina a ensinar. Ele fala, vocês vão ensinar conversando, mas vocês vão ensinar andando pelo caminho, deitando, levantando. Ele falou assim, amarre essa palavra no seu braço, prenda na sua testa, ponha como sinal nas suas portas, nos seus portões, aonde teu, sabe, cerca seu filho de Bíblia. É assim que a gente ensina, é andando, é levantando, é deitando, é conversando na mesa, é assim que a gente ensina os nossos filhos. E ensinar com persistência. E aí ele fala assim, ó, põe nos braços, põe na testa, sabe? Ministra a mente do teu filho com as tuas atitudes. Pai, mãe, sejam agradáveis, parem de irritar seus filhos. Sejam testemunhas de graça e de amor. Como? Como? Você vai fazer isso tendo tempo, sabe? Se você, mãe e pai, guardar a palavra no coração, você vai ser uma influenciadora sobre os teus filhos. Pensa um pai e uma mãe que conversa com os filhos, mais do que conversa com as pessoas no celular. Pensa um pai e uma mãe que persiste em ministrar, não com pregação, mas com ação. A palavra vive e eficaz. Pensa um pai, uma mãe que é apaixonado, que ama o Senhor com toda a força, com todo o coração. Ah, sim, você vai ser influencer na vida dos teus filhos. Eles vão te olhar e vão te seguir. Os nossos filhos estão precisando de modelos. E o maior e principal modelo sou eu e você, referenciais na vida dos nossos filhos. Nós sabemos o que é ser mãe. Mas por que talvez não estamos sendo influenciadoras? E a palavra hoje nos ensina por quê. Então que em nome de Jesus, isso queime no teu coração, isso queime no teu coração, a ponto de você se ajoelhar e pedir perdão. Perdão, Deus, eu quero ser uma influenciadora. Eu, Débora, eu, mãe, eu quero sempre ser uma influenciadora na vida da Beatriz, da Larissa. Deus, eu quero sempre ser uma influenciadora na vida das minhas filhas. Para isso, Deus queima meu coração de amor. Seja um apaixonado pela palavra. Seja um apaixonado pela palavra. E aí, os teus filhos vão te seguir. Em nome de Jesus. Amém?